Olá a todos! A história dos seguros remonta a séculos antes de Cristo, quando as caravanas atravessavam os desertos do Oriente. Como alguns animais sempre morriam no caminho, os cameleiros firmavam entre si um acordo no qual pagariam para substituir o camelo de quem o perdesse. No ramo da navegação, também foi adotado o princípio de seguros nas frotas dos fenícios, cujos barcos navegavam através dos mares Egeu e Mediterrâneo. Existia entre os navegadores um acordo que garantia a quem perdesse um navio a construção de outro, pago pelos demais participantes da mesma viagem. Foi no século XIV, na Itália, que surgiram os seguros como conhecemos hoje e também os corretores. Em 1529, o rei português Dom João III criou o cargo de escrivão de seguros e 29 anos depois o de corretor. Mais tarde, em 1808, o rei português Dom João VI estabeleceu sua corte no Rio de Janeiro e abriu os portos brasileiros, tendo sido fundada nesse mesmo ano a primeira sociedade de seguros no Brasil. Para nos falar sobre a complexidade dos seguros, principalmente no ramo automobilístico, temos hoje como nossa convidada a corretora de seguros Paula Palo, que vai orientar especialmente as mulheres em relação a sinistros. Paula. Olá a todos. Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês, é um privilégio, uma honra estar aqui, né? Para nos esclarecer e falar um pouquinho sobre seguros, sobre sinistros, né? Olha, nem eu sabia dessa história tão fabulosa e eu achava que a minha corretora era antiga. Então, podemos começar você nos explicando o que é uma pólice de seguros. Uma pólice de seguros, vamos lá. É um documento emitido pelas seguradoras, né? Sim. Que formaliza a aceitação do risco contratado, o risco objeto contratado, né? Em boa verdade, seria um contrato de boa-fé, né? Entre o corretor e o segurado, porque o corretor acredita nas informações que lhe são passadas e garante a cobertura a esse segurado, né? E esse segurado confia muito nesse corretor. Então, a importância de haver muita sinceridade, inclusive na contratação desse seguro. Então, seria o seu contrato, né? E assim, o que é importante saber sobre o seguro de automóveis, por exemplo? A priori, a primeira coisa é saber, é fundamental saber qual é a sua necessidade de segurança, né? Sim. Para que é que você utiliza o seu veículo? Você vai ao trabalho com ele fica onde? Ele fica na rua, fica dentro de um estacionamento protegido, você vai à noite para uma faculdade, você trabalha com ele, né? No caso de um representante comercial, por exemplo, né? Então, é onde é importante você analisar essas coberturas e ver o que realmente você precisa, e não só uma questão de valor. Isso pode ficar mais barato agora, se você não contratar um carro reserva, por exemplo, um carro extra, e lá na frente a diferença é só nos preços? Sim, você vai ter um acréscimo, né? Sim. Em cada contratação que você faz. Mas é importante você analisar. De acordo com a sua necessidade. Exatamente. Um carro reserva para você contratado em um seguro, sai muito mais barato, um percentual bem menor do que você ter que pagar a locação de um veículo, caso você tenha um sinistro e não possa ficar sem o mesmo, né? Sim. Então, basicamente, seria isso. E existe, assim, diferenças nas coberturas, né? Uma cobertura compreensiva e uma RCF. Você pode nos explicar claro. como funciona? O RCF é Responsabilidade Civil Facultativa, né? Que é obrigatório na contratação da cobertura compreensiva também. Compreensiva, colisão, incêndio e roubo. Sim. Okay? O básico para você contratar nesse seguro, entra o RCF, que é cobertura ao terceiro. Então, eu vou colocar danos materiais, danos corporais para cobrir esse terceiro. Certo. Né? E depois eu vou ver o que eu vou aumentar nesse meu seguro, que vem de encontro um pouquinho com a questão anterior que a gente estava, quais são as necessidades. E existe também a possibilidade de você contratar
somente o seguro RCF, que é, olha, eu quero uma coisa mais básica, eu quero só para cobrir terceiros. Pronto, meu veículo, então você contrata também o seguro só RCF. Para cobrir os terceiros. Pouquíssimas seguradoras já estão fazendo incêndio e roubo, né? Já é um seguro que praticamente a gente nem contrata mais. Não fazem mais. Pode haver ainda a solicitação e alguém que aceite, mas se o segurado exigir, mesmo, quiser... Sim, a gente pode tentar, mas a maioria já não aceita, né? Certo. E assim, no trânsito nosso de cada dia, quem se envolve mais com os acidentes? São os homens ou são as mulheres? E por quê? Olha, as mulheres se envolvem em menos acidentes graves, certo? Sim. Elas são menos agressivas, menos explosivas. Ainda é comum a gente escutar que direção e mulher não combina, né? Mas não é o que as estatísticas mostram. Sim. Né? Eu acho que hoje em dia elas vão contra aquilo que dizem, são menos aptas a dirigir. Não são. Estão cada vez mais aptas, são mais né? cautelosas e os acidentes delas são bem... Talvez, às vezes, até o número pode se igualar, mas são mais leves. Os acidentes pesados mesmo são com os homens. Mas os acidentes mais graves são com os homens. Sim. Mas em quantidade de acidentes são as mulheres? Não, eu ainda acho que eles lideram. Eles lideram. Ali o meu departamento, especificamente, é o sinistro. Então, eu tenho mais sinistro com homens, sim. Então nós podemos afirmar que as mulheres dirigem melhor que os homens? Olha, as mulheres, para mim, é uma frase só. Elas são mais cautelosas e elas não sentem a necessidade de se afirmar no trânsito. Boa. Também concordo com você. Bem por aí. E elas costumam, com tudo isso que você já nos disse, elas costumam pagar, geralmente, uma mulher vai fazer o seguro de um carro, paga menos esse seguro? Isso é uma verdade ou é um mito? Não, hoje, eu acho que antigamente, antigamente era dessa forma, né? Mas a gente sempre, põe a minha esposa como condutora, põe no perfil da minha esposa, paga menos e tal. Hoje, as seguradoras são mais seletivas, né? A mulher, esse quadro vem mudando, porque a mulher, ela está saindo mais, ela está saindo para tudo. Ela está saindo para o trabalho, ela está saindo para estudar à noite, ela sai para balada, então ela está mais fora com esse veículo, né? De qualquer forma, o que as seguradoras avaliam também? O CEP da sua residência, o perfil é muito bem avaliado. O CEP da residência, qual a idade dela, qual é o status civil dela, né? O que acontece, ainda de uma mulher poder pagar menos, que eu vejo é que as seguradoras depositam mais confiança na responsabilidade da mulher ao dirigir. E com isso, pode lhes oferecer alguns benefícios. Você disse o estado civil. Explica um pouquinho isso. Olha, interfere no seguro? Exemplo, sim. A seguradora avalia que ela analisa que um divorciado, por exemplo, ele seja mais perigoso que um solteiro. Sério? Que um casado, né? Então, o divorciado, puxa, eu entendo se ele ficou já, né? Agora ele vai começar a sair mais. Ele era casado, ele ficava em casa, era mais... Agora ele vai começar a sair, né? Entendi. Ele vai sair mais pra noite, ele tá mais sujeito a mais vulnerável. Sim, mais vulnerável a ter um sinistro aí, né? Já sai com mais sede, sabe? Então, realmente, para ele vai ficar mais caro. Se você tem um portão eletrônico, um portão manual... Faz a diferença. Faz a diferença. Se você tem um estacionamento fechado no seu trabalho, faz a diferença. Né? E como você utiliza, para quê? Mas a gente, inclusive, coloca o condutor mais novo, sendo ele mulher ou homem, não interessa, mas o mais novo é o que entra para este perfil. E quem fica mais tempo com esse veículo. Né? Agora, o que o seguro não cobre e que as pessoas mais reclamam? Olha, o seguro não cobre aquilo que não foi contratado.
as seguradoras, elas são muito fiéis em cumprir aquilo que lhes foi solicitado na contratação desse seguro, né? Então, por isso que a gente sempre enfatiza muito para o segurado nos responder com muita sinceridade o questionário da avaliação de risco, o perfil, né? O que você não pode ficar sem o carro reserva, por exemplo. Você tem um menor que vai dirigir e você não está indicando ele, porque o menor agrava o risco. Sim. O menor de 26 anos, dependendo da seguradora, ela põe 24, 26, 25, mas tem um limite ali. Para os seguros, o menor, qual é a faixa etária? Depende das seguradoras. Nós trabalhamos com 14 seguradoras. 25 anos, pronto. Porque fica 24, 25, 26, 25 anos. Né? Então, se ele tiver 25 anos ou menos, indicar que tem esse condutor. Certo. Que ele pode dirigir eventualmente, ou no máximo 2 vezes por semana. Então, mas vai dirigir, tem essa cobertura, ele tem que ser indicado. Ou, se ele vai dirigir com frequência. Nesse caso, ele tem que ser condutor principal apontado nessa contratação. A importância aí é a sinceridade ao responder o questionário. Vamos fazer tudo certinho para no caso de um eventual sinistro, você não ter nenhum tipo de problema. As seguradoras, elas abrem muita sindicância hoje em dia quando percebem, porque tem muito sinistro que fala, puxa, mas não estava contratado isso e agora aconteceu. Então, eles investigam mesmo, né? E, assim, quais são as situações que a seguradora pode negar a indenização? Situações que elas negam. As informações incorretas, que a gente estava falando agora, por exemplo, né? O álcool, né? Dirigir, alcoolizado. Se for pegar, sim. Sem habilitação ou com habilitação cassada. Você, por exemplo, eu emprestei meu veículo para uma pessoa, puxa, estava sem habilitação, complicou. O seguro pode negar. Pode negar, sim. Uma fraude, né? Você tentar fraudar o seguro. Que tipo de fraude? Criar uma situação que há situações aí que a gente não, por uma questão de ética, não. Melhor. Mas pode uma tentativa de fraude, de burlar esse seguro, de tentar, uma colisão, ou um furto que não há, que não houve, entendeu? A gente fica sabendo de casos, até nem da nossa seguradora, mas da nossa corretora, mas a gente fica sabendo de casos aí, olha, tentou dar um golpe no seguro, pronto, esse tipo de fraude, sumiu com o veículo para receber o valor da FIP por esse veículo e tudo mais, né? O veículo transformado também, esses veículos rebaixados, a utilização de outro aro nas rodas, tudo isso tem que ser informado para ver se essa seguradora vai aceitar. Vai cobrir essa mudança no carro. Porque senão, em caso de sinistro, não cobre. Mas foi só uma coisinha, um charme que eu fiz, nossa, não achei, mas sofreu um acidente, capotou o veículo, isso facilita. Então a seguradora sabe do que ela pode aceitar ou não. Se ela aceitar, ela vai cobrir, mas ele tem que ser informado. Bom sempre informar, sim, né? Porque, né? E o agravar o risco, expor o veículo a um risco desnecessário. Por exemplo, você passou por cima de alguma coisa aí numa pista, não sei, pegou alguma coisa embaixo do seu veículo, puxa, tá vazando água do meu veículo, mas eu vou prosseguir viagem porque eu acho que dá para chegar até tal. Não, você agravou o risco, porque furou o seu radiador, você vai acabar, vai dar um problema no motor, alguma coisa assim. Você agravou o risco, entende? Então isso, a seguradora pode se recusar. O que você tem que fazer é parar, ligar para o seu corretor, preciso rebocar o veículo. Acabou, não posso rodar com ele. Entendi. Se você rodar, você está agravando esse risco. E ela pode se recusar. São situações assim, por exemplo. Entendi. Agora, em relação ao trânsito, como você, Paula, classifica o trânsito nas cidades brasileiras, tendo como exemplo a cidade de São Carlos? Olha, então, vamos ver, eu não rodo muito,
para fora daqui, né? Mas vamos colocar duas situações. Mas São conhece Carlos, algumas cidades, São o trânsito Carlos, de algumas delas. Para mim é terrível, sabe? São Carlos, eu classifico como o trânsito de São Carlos fila indiana. O povo anda em fila indiana, né? E por diversas melhorias que a gente vê, o departamento de trânsito daqui da cidade, por mais que eles façam, parece que os condutores não se adequam a isso. Por exemplo, eu tenho 2 exemplos lá de esquinas próximas à minha corretora, que eu acho muito engraçado. Os amarelinhos lá tiveram que pontilhar o chão e indicar que esse condutor, ele pode, tanto pela faixa da esquerda como pela faixa da direita, os dois podem contornar, virar à esquerda ali juntos. Porque senão, não, eles fazem uma fila pela esquerda, vão fazendo aquele engarrafamento ali de veículo, né, aquele trânsito todo, e a pista da direita livre, simplesmente porque ele acha que ele não pode virar junto com o outro, né? O trânsito de São Paulo, que todo mundo, ai, que medo, vou para São Paulo, como é que eu faço? Gente, ótimo, o trânsito anda, ele flui, você abre seta, passa, o outro respeita, passa, vai fazer isso aqui. Então eu acho que o problema daqui é aquela coisa, sabe? O trânsito não anda, ele não flui, né? E São Paulo, por exemplo, flui. Precisa, né, também, porque se fizer como aqui, acabou, como que a gente faz lá? Seria mais ou menos isso. Eu acho que o trânsito aqui é meio complicado nesse sentido. Agora, assim, uma curiosidade. E dentro do teu trabalho, do tempo de trabalho que você tem como corretora de seguros, você deve ter presenciado ou testemunhado alguns fatos inusitados ou engraçados. Existe algum que você possa nos contar sem envolver nomes, pessoas? Por uma questão de ética, eu fico meio travada aqui nesse... Mas só pode nos dizer só o que você realmente... Sim, é porque os mais engraçados são tão engraçados que eles são muito personalizados, sabe? Pessoas se me ouviram agora, nossa, ela foi falar de mim, meu Deus, eu não sei. Mas a gente tem... Eu tive uma vez uma situação que com essa pessoa eu falei, não teria. Foi mais ou menos isso. Tomou um caminho alternativo para voltar para a residência à noite, né? Uma hora fora da cidade. E nesse caminho alternativo no escuro, acabou, acho que passando por zona rural aí, caiu numa vala e precisava que fosse rebocado tudo, mas disse à família, olha, mas fiquem tranquilos, porque a minha corretora, ela tem como me rastrear. Ligaram, né, para Leila, que atende fora, que é a dona da corretora, minha patroa, atende fora de horário. Ué, mas será que esse veículo tem um rastreador? Não, não tem. Daí eu falei, gente, olha que confiança na sua corretora. Se de repente, né, ela consegue me salvar, né? Enfim, e são histórias mais ou menos assim. Agora, o mais engraçado que acontece, graças a Deus, estou falando porque teve um final feliz, são os furtos, não furtos. Então, exemplo. Paula, eu estacionei Como meu assim? veículo ali, gente, levaram meu carro embora. Nossa, estou tão chateada, gostava dele, mas fica calma. Isso te ligam a qualquer hora? Sim. Eu atendo no meu horário comercial. E fora disso, o Alexandre, a Leila, né, que são os meus patrões, os proprietários, eles atendem durante a madrugada, finais de semana, feriado, o segurado sempre. Aliás, a instrução que nós passamos a eles é que não recorra ao 0800. Primeiro ao seu corretor. Ele sabe como proceder e da forma mais rápida tirá-lo ali do local. Ou enfim, ou da situação de risco, né? Então eles ligam, olha, furtaram meu veículo, eu deixei aqui tudo. Daí a gente pergunta com muito jeito, tem certeza que você deixou ali? Claro, mas é lógico, tudo. E a pessoa extremamente nervosa, ok. Então, tá bem, forneça o endereço, já procura, tomar as vamos fazer providências. um BO, você tem como sair daí, nós vamos te buscar, um táxi, alguma coisa. Não, tudo bem. Então, algumas situações, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, me ligam, Paula, tudo bem? Tudo, você está melhorzinha hoje, tá? Ou melhorzinho, não interessa. Teve situações com homens e mulheres. Tô sim, puxa, não acredito que aconteceu. Não, me conte.
Ai, você acredita que a polícia bateu na minha casa e me levou para buscar meu veículo? Nossa, que coisa boa, que legal. E aí, mas estava danificado, né? Precisa de remoção. Não, perfeito. Eu acho que só deram uma volta com ele e deixaram ali. Ou assume, nossa, realmente, eu acho que eu parei em outro lugar. E não me dei conta. Então isso acontece, já peguei uns casos. Esqueceu onde estacionou o carro. Onde estacionou. Aliás, eu já esqueci onde estacionei meu veículo, né? Graças a Deus eu lembrei a tempo, fui fazendo uma... Mas não precisou contatar a seguradora, né, a corretora, nada. Graças a Deus, não. Agora, Paula, em caso de acidente, o que uma mulher deve fazer? Quais os passos? O que você faria, Maria Zilda? Olha, a princípio ia ficar muito nervosa e ligar para a corretora. É o que eu digo. Primeiro grita, gente, ai meu Deus. Grita, descabela, põe tudo pra fora, porque é o que vai fazer mesmo, né? Eu, por exemplo, eu pelo menos faria, né? É uma característica da mulher, né? Depois olha, moço, olha meu carro, tava tão lindo, gostava dele, olha o que você fez, ou olha o que eu fiz, não sei, não me conformo e tal. Passou, liga pra corretora. É o que a gente recomenda fazer. Vamos ligar para a corretora vai resolver o seu problema. Pronto. Ela vai lhe orientar, lhe acalmar e... Pronto, é isso. O correto a fazer é ligar para o seu corretor. Digamos que aconteceu isso. O segurado está em pânico porque houve um acidente, liga altas horas, final de semana, feriado também, isso ocorre? Sim. Acontece? Altas horas, finais de semana, feriados acontecem e eu não sou eu quem dou esse atendimento. Certo. Mas acontece também, daí é a Leila e o Alexandre, como eu expliquei, que são as pessoas que fazem esse plantão constante para o segurado. Eu atendo em horário comercial e acontece muito em horário comercial. Então eles ligam, a primeira coisa, muita gente liga muito nervosa mesmo. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa de idade. O pessoal não está esperando por aquilo, né? E eles ligam já naquele desespero, gente, primeira coisa, onde é que você está? Porque está tão nervoso que daqui a pouco ele não vai conseguir me dar uma referência de onde ele está, para a gente poder fazer alguma coisa. O seu veículo está rodando, tem alguém machucado? Tem um terceiro envolvido? Você foi culpado? Então já me passa o terceiro, por favor, põe ele na linha, porque esse terceiro pode estar já pressionando esse segurado. Olha, eu não sei, vou ter cobertura, não vou... Então eu já tiro essa pressão de cima dele, esse estresse eu já tiro de cima dele. Tem que ser tudo muito rápido. Dependendo do grau de estresse, de nervosismo, ou da situação, se for um pouco mais grave, enquanto a gente está atendendo, já está saindo a Leila ou o Alexandre, que são os corretores mesmo, para ir até o local. Se a gente estiver aqui na cidade, eles vão até o local para poder já fazer esse acompanhamento, dar uma acalmada, inclusive, na pessoa. Ficam lá, às vezes a pessoa quer ir embora, tem que esperar o reboque. Fica um deles lá esperando esse reboque, então Então, além do serviço, né, do que vocês prestam, vocês ainda têm aqui esse apoio, né, um apoio psicológico, uma assistência específica para as pessoas. É essencial no caso de um sinistro que a gente tenha essa... Isso é muito importante, sim, né? Sim. É essencial isso. Agora, em relação à importância da mulher desenvolver essa profissão, né? Que você, já há quantos anos você está nessa profissão? Eu estou há pouquíssimo tempo. Eu estou há uns 7 anos, o seguro caiu na minha vida assim de paraquedas, eu não entendia nem do seguro do meu próprio veículo. E como você vê essa importância da mulher desenvolver essa profissão, que até há cerca de 30 anos era exercida somente por homens? Então vamos entrar aqui, me perdoa, eu vou entrar com uma correção aqui. Pois não? Eu tenho aqui um exemplo, a minha patroa Leila, ela está há 51 anos no mercado. Então não são 30. Não, pelo menos ela. Eu classifico a dona Leila como uma dama de ferro do seguro. Ela tem um nome, tem uma firmeza, uma postura ao longo de todos esses anos que ela vem trazendo. Então, há muito tempo a mulher já começou, cada vez mais, né? Foram poucos. Ela sempre relata o quão difícil era para ela. Sim. Né? Você vê essa dificuldade hoje? Exatamente.
Hoje? Não, hoje já não. Não? Não, hoje já não. Eu, pelo menos, eu não enfrento nada disso. Eu mexo com sinistro que às vezes eu tenho, inclusive, que estar me deparando com outros corretores, porque o terceiro é de outro corretor e tudo, e não tive problemas até então. Sim, porque quando a pessoa se envolve num acidente, ela está num estresse muito grande, né? Então, você sendo mulher, esse tratamento, né? Você tem essa preparação toda, né, para lidar com essa situação. Exatamente. Eu acho que a mulher já tem essa preparação naturalmente, já é dela, né? O homem já é aquela coisa mais truculenta, assim, mais seca. E a mulher já é mais o jogo de cintura, né? Ela sabe... O homem vem com o diamante bruto e ela já dá aquela lapidada para esse atendimento, né? Então, ela cria aquela mais intimidade com o segurado, com a pessoa que está à sua frente. Eu acho que vai relaxando e tudo se torna melhor, mais agradável, né? Não precisa ser. Paula, em situações extremas, como cair uma árvore em cima do seu carro ou inundações, o seguro cobre? Essa é uma pergunta muito interessante. Muita gente tem dúvida sobre isso e quando liga, puxa, aconteceu isso. Cobre. Cobre sim. Você não tem culpa e não está agravando o risco de estacionar o seu veículo, né? E pronto, caiu um galho. Eu já tive vários sinistros com galhos, que eu dei cobertura às vezes só para um para-brisa, como também para o casco do veículo. Sim. O galho realmente danificou muito. E tive casos de enchentes, por exemplo, o mercado municipal que sempre enche aqui. Sim. É uma área sujeita a enchentes, mas ainda assim o seguro cobre, porque as pessoas estacionam ali e a água sobe rápido, né? Então eu tive já... teve uma enchente muito grande que deu aí faz uns anos que só nesse dia, eu tive 2 PTs lá embaixo, 2 perdas totais de veículos que não tinha mais o que fazer. E numa outra também tivemos mais uma perda. E o seguro cobriu sim. Não se pode dizer, tinha uma placa, tinha aquilo. Tá, o seguro tem que cobrir. Você não pode agravar o risco, mas também não tem culpa de estar ali e aquela situação muito rapidamente se desenvolveu, tá? Então, é coberto, sim, a árvore e as enchentes, por exemplo, tá? São os riscos naturais aí, né? Eu queria aproveitar, com licença, de fazer uma consideração aqui, porque tem o corretor de seguros e tem o securitário. Sim. Eu sou securitária. Eu opero o seguro, mas eu não sou a corretora do seguro. Na nossa corretora, temos os nossos corretores, né? Isso. São a Alexandre, a Leila, e que já tem tem uma formação para isso, bagagem, né? Exatamente. Eu sou a securitária, né? Então, é isso. Paula, olha, foi muito esclarecedor acho que para todos, toda nossa conversa, né, sobre seguros, algumas dúvidas que muitas pessoas tinham. E nós já estamos chegando no final do programa e eu quero mais uma vez agradecer a você por ter aceito o nosso convite, né? E as nossas câmeras estão à sua disposição para você deixar uma mensagem, uma orientação ou um agradecimento especial para alguém que você queira. Primeiro agradecimento a vocês, né? Maria Zilda, querida. Prazer. Foi um privilégio para mim estar aqui, uma honra muito grande, né? Eu deixaria o quê? Qual a mensagem que eu vou deixar às pessoas que estão nos assistindo? Da importância de se ter um corretor idôneo, né? A gente tem que vai no boca a boca, ou quem te indicou, uma experiência que teve com essa corretora. Então, este corretor, a priori, tem que ser idôneo, né? Você ser muito sincero na contratação do seu seguro, para que não tenha problemas. E analisar, assim, o que você precisa, literalmente, do seu seguro. Não precisa contratar a mais, mas que também não contrate a menos, né? E
não se iludir com cotações mais baratas. Às vezes eu recebo lá, olha, mas aquela corretora me fez tanto. Qual a diferença de vocês? A diferença, vamos lá, porque o perfil eu coloquei um perfil fiel. Né? Eu fui a fundo do que você me falou e eu coloquei um perfil fiel. O outro, se você tiver um sinistro, vai ter um problema, com certeza. Então, o barato aqui pode sair caro depois. Mas eu acho que a gente tem que enfatizar mesmo que é na importância de ter o corretor idôneo. É ele quem vai conduzir e fazer isso da melhor forma. Os meus agradecimentos aqui... aquela hora que eu pergunto, posso mandar beijo pro meu pai, pra minha mãe? Pode. Não, eu quero sim agradecer as minhas companheiras de trabalho. A Luzeg, a corretora na qual eu trabalho, é composta só por funcionárias mulheres. Que maravilha! Exatamente. Nós temos um homem só, que é o proprietário, Quem manda lá são as mulheres. Mas quem manda são as mulheres, nós somos a maioria, né? Somos só mulheres mesmo. Então eu queria agradecer as minhas companheiras, né? A Marilda, que me levou para lá, minha amiga, que eu chamo de bruxa todo dia, que adoro ela, de paixão. Então, bruxa é carinhoso. Carinhoso. A Márcia, a Bia, e em especial a Shirlene, que me ajudou, sempre ajuda a gente muito nessa parte operacional, porque são 14 seguradoras, então para entender o operacional, quem teve toda a paciência para passar isso para mim foi ela, né? A Leila e ao meu querido amigo Luiz, marido dela já falecido, infelizmente, que me ensinaram uma profissão, né? Que eu nunca me vi trabalhando nisso, mas eles me ensinaram essa profissão, e a Leila, com toda essa bagagem dela, ela é uma inspiração para mim. Por ser mulher, principalmente, e por toda a experiência e a garra que ela tem. Ela é persistente, eu realmente a admiro muito. E o Alexandre, que agora toca a corretora junto com a mãe, que é o menino dos olhos da gente lá. Um querido muito grande também. Obrigada. É isso. Obrigada. Sou o que quero ser porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance de fazer o que quero. Tenho felicidade o bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Citação de Clarice Lispector. Até o próximo programa. Obrigada.